De quantas formas poderemos contar uma história? De quantas formas poderiam as histórias se entrecruzar? A história que pretendemos traçar aqui é a da revista Estudos Universitários, que tanto se intersecciona com a história da própria Universidade Federal de Pernambuco. Sua história é permeada pela participação de grandes nomes da intelectualidade brasileira, além de sua idade perpassar por períodos distintos de nossa história política. Sempre que nós falamos, né, da extensão universitária, da revista Estudos Universitários ou da Rádio Universidade, nós sempre estamos nos referindo a Paulo Freire. Mesmo que a gente não fale o nome deste grande educador, nós estamos sempre colocando ele no centro. C, ensaio, né? C, multitemática, ser interdisciplinar, servir para discutir culturas e não cultura enquanto uma perspectiva elitista, que Estudos Universitários, na sua origem, brigou, lutou e resistiu para fazer diferente. E é nesse ambiente rico, nesse ambiente de grande efervescência que Paulo Freire e outros atores sociais que participaram do serviço de extensão cultural já nos anos 60, vão atuar, vão produzir e vão mergulhar no mundo das letras, no mundo intelectual. O reitor João Alfredo decide, então, criar um serviço de extensão cultural e entregá-lo a Paulo Freire. Convida pessoas jovens naquele momento, mas pessoas de grande poder de influência intelectual dentro da cidade, mais do que dentro da universidade, dentro da cidade. Foram pessoas como Jarbas Maciel, como Jomar Muniz de Brito, como Luiz Costa Lima, quer dizer, foram as pessoas que participaram. O Luiz Costa Lima vai dirigir uma revista que vai ser criada, Estudos Universitários, que existe até hoje, da qual ele foi o primeiro editor e diretor da revista, e Paulo Freire, então, desenvolve uma concepção agora de extensão cultural. Então, a importância da revista, ao menos nominal e formalmente, era integrar-se nesse projeto de renovação da universidade. Vale a pena lembrar que eu acho desde os anos 50 que as reformas universitárias se sucedem entre nós. E se sucedem com tanta frequência, mesmo porque não são reformas em profundidade. Essa que João Alfredo tenta fazer, realmente tinha profundidade. Tanto assim que despertou toda a ira da parte conservadora do Recife. Por isso que dentro da proposta da editorial da Estudos Universitários, eles vão falar de um ideal ou de uma concepção realista de cultura, que eles vão opor, na época, a uma concepção patriarcal, a uma concepção idealista, a uma concepção saudosista, que, de algum modo, com o tempo, vai fazer referência a um dos principais intelectuais aqui da cidade, né, que era o Gilberto Freire. Então, ali, no segundo semestre de 63, a revista ela começa a ser muito atacada no âmbito dos jornais. Você começa a ter um debate muito acirrado no Diário de Pernambuco, no Jornal do Comércio, né? Mas isso em jornais também do Rio, o Estado de São Paulo vai começar a atacar o Paulo Freire, o Tribuna da Imprensa do Lacerda também vai atacar o Paulo Freire, mas esses jornais de fora, né, do eixo Rio-São Paulo, vão atacar o método Paulo Freire. E os jornais daqui começam um debate muito acirrado sobre a revista Estudos Universitários, ao ponto que o próprio Gilberto Freire ele vai pautar, né, vai dizer, olha, Estudos Universitários
ela deveria ser assim, deveria convidar tais autores e tal. Ele vai começar a dizer ali, vai fazer como se fizesse uma consultoria ali para a editoração do Luiz Costa Lima, pública, no jornal, criticando. Logo na abertura do golpe, logo que se dá o golpe, entre fim de março e começo de abril, o SEC é uma das primeiras vítimas, se não a primeira vítima, do golpe de 64. Os membros do SEC eles vão ser presos. Paulo Freire não estava em Recife, né? Ele estava em Goiânia quando aconteceu o golpe. Ele fica um período se refugiando na casa de amigos em Brasília, depois volta, né? E depois de um tempo que ele volta, ele é preso, tá? Mas os membros do SEC eles vão ser presos lá no Forte das Cinco Pontas. O João Muniz de Brito, o Arthur Carvalho, Luiz Costa Lima, dentre outros. Então, vão ser presos. E aí, aqueles que haviam sido pintados dentro da mídia, da campanha de desinformação, como subversivos, comunistas e etc., eles começam a aparecer nos jornais como os réus, que estão respondendo a processos por subversão e etc. Né? Então, aquela figura do subversivo agora vira uma figura do prisioneiro que está respondendo, né, a processo. Devo acrescentar que a minha permanência na revista não se encerra com um golpe, senão um pouco antes. Creio que em dezembro de 63, quando, portanto, na cabeça dos golpistas, já estava tudo armado, mas nós, leigos, não sabíamos o que nos esperava. Então, por que minha demissão da secretaria da revista se dá antes do próprio golpe? Eu me lembro que meu amigo, lamentavelmente também já falecido, o poeta Sebastião Shoa Leite, na mesa que nós tínhamos na revista, ele lê o meu comentário e diz: Luiz, olha, não publique isso, que isso vai criar confusão muito séria. Como eu, por ingenuidade, ou sei lá por quê, arrogância de adolescente. Adolescente, embora eu já tivesse o quê? 26, 27 anos. De um adolescente retardado, digamos assim. Por arrogância, o fato é que eu mantive a nota e ela foi para a imprensa. Acho que a ousadia do Luiz Costa Lima valeu a ele a demissão, tá certo? Mas a ousadia do Luiz Costa Lima fez com que ele resistisse, inclusive, aos cânones que a gente tinha, né, em relação à cultura. Acho que é a mesma coisa. A gente quer uma revista que ela seja científica, mas que o científico também atinja toda a população letrada ou letrando-se. Então, a gente tem que procurar linguagens diversas. Apenas um dado mais. Essa nota referida nunca circulou. Eu a tive comigo até pouco tempo atrás. Só que, numa das minhas mudanças, não sei onde ela se meteu. Deve estar escondida em algum lugar da casa. O fato é que o número 5 da revista já circulou sem a nota polêmica, não é? Que tinha, repito, que provocou meu afastamento da revista. Mas o que eu chamo a atenção é que minha demissão se dá antes do próprio golpe de 64. Ao golpe de 64, eu devo, sim, ter feito parte da primeira leva dos professores demitidos da Universidade Federal, então, do Recife. Que a gente também conheça aqueles e aquelas que construíram esta universidade, o SEC e a revista. Porque essa foi uma das coisas muito interessantes.
foi uma certa, diria, possibilidade que o Paulo Freire teve de construir e formar uma equipe, né, com uma certa flexibilidade, onde não somente os funcionários da universidade constituíam o SEC, mas, né, profissionais e trabalhadores de diferentes setores, o que ele chama de intelectuais outros, ou seja, intelectual não era só aquele que era formado e que era professor da universidade. Uhum. Intelectual era o sujeito da gráfica. Intelectual era o sujeito que trabalhava com a tipografia, eram todas as pessoas que estavam com a capacidade de pensar, reagir e intervir. Então, acho que nesses 60 anos nós não podemos esquecer. Não estava evidente o que se formava naquela década. A revista, tal como a própria Secretaria de Extensão Universitária, iriam se ver sob os ataques proporcionados pela implementação do regime militar no Brasil em 1964. Então, o que eu chamo a atenção é que a fake news antecipada de que eu falava consistia em dizer que o programa de alfabetização de Paulo e, consequentemente, a revista e a rádio dirigida por Laurênio, que tudo isso fazia parte de um processo de comunização. E, portanto, o grande pró-comunista da época seria o próprio João Alfredo. Dá para achar graça agora, não é? Mas em 64 isso justificava o massacre que os membros do SEC tiveram, tanto Paulo, quanto Laurênio, quanto Gastão de Holanda, o dramaturgo, quanto eu, não sei quantas mais pessoas fizeram parte dessa limpeza na universidade, realizada já em abril de 64. Significa que essa oportunidade teve um papel fundamental como exercício prático do que eu havia aprendido como estrangeiro na Espanha. Ou seja, se eu tinha vivido lá uma experiência antecipada de ditadura, a revista, sem que nem eu, nem ninguém pudesse prever o que iria suceder pouco tempo depois, a revista me dá durante um ano a possibilidade de experimentar um projeto de renovação saliente. Devo acrescentar que uma fake news antecipada já referente a 64, uma fake news antecipada consistia em dizer que Paulo Freire, através do seu sistema de alfabetização, procurava comunizar o país. Eu nunca vi idiotice maior. Paulo não só não era comunista, não só o Partido Comunista era contra o sistema de alfabetização, porque achava que estava dando oportunidade a que a direita se aglutinasse, como de fato se aglutinou. Então, Paulo não só não era comunista, não só o sistema de alfabetização não contava com a simpatia do PC, não só isso, mas Paulo era católico praticante. Estudos universitários, que eu acho que é o tema da nossa entrevista hoje, ela é retomada em 1966. Ela vai ser retomada em 1966, com uma ênfase mais focada, como eu falei para vocês, ela se foca mais nos trabalhos da universidade. Então, ela deixa de ser uma revista que tem uma repercussão nacional, porque está, enfim, trazendo um ensaio do Gilberto Freire, mas também do Celso Furtado, dos irmãos Campos, do Eduardo Portela, lá da Guanabara, atual estado do Rio de Janeiro, né? Enfim, ela deixa de ser uma revista que tenta debater cultura
dentro de uma perspectiva multifacetada, né, para se tornar uma revista da universidade, uma revista universitária, uma revista onde estão publicando os professores da universidade, então somente eles, né? Tal qual havia proposto ali em 63 Gilberto Freire, né? Quando ele diz, olha, essa revista tem que ser redigida, né? Ela tem que ser assinada, tem que ter ensaios do professor catedrático tal, do professor, né? Enfim, ela se torna uma revista mais fechada dentro do próprio ambiente universitário do que era a Universidade do Recife e a atual UFPE, né? Mas, assim, ela vai continuar, e isso é notável, ela vai seguir com a secretaria do professor César Leal, né, com a edição do professor César Leal, e com a direção do professor Newton Sucupira. Porque ele era repórter do Diário de Pernambuco, né, e tinha ido para lá a convite do Mauro Mota, que depois passou a direção da página literária para ele, né? Então, sempre foi uma pessoa preocupada com a questão literária, né? Uhum. E essa preocupação dele, eu estou dizendo isso porque tem rebatimento na revista, né? Tem rebatimento no sentido de que no Diário de Pernambuco ele começou a receber, e era uma página literária, era um suplemento, né? Hoje que não existe mais hoje, então várias páginas e tal, então ele recebia a colaboração de muita gente, lia e publicava essas pessoas, né? Os primeiros fizeram parte do chamado Grupo de Jaboatão, são 4, sim, né? O Alberto da Cunha Melo, o Jaci Bezerra, né? O Domingos Alexandre e o José Luiz Melo, né? Meu atual companheiro. Então, desses quatro, 2 ainda estão na ativa, que é Domingos Alexandre e o José Luiz Melo, e os outros 2, infelizmente, já nos deixaram. Aí, a partir daí, as coisas começaram a ficar animadas, né? A ponto de se constituir uma espécie de movimento, né? Polêmico, porque tem vários críticos literários que não gostam do conceito de geração, discutem o conceito de geração, né? Discutem se os que fazem parte da geração 65 geralmente são de uma geração, se eles têm um estilo em comum, se não têm. O grupo é muito variado, você sabe, né? Já ouviu falar. Mas o que eu quero dizer é que este grupo, que publicava isoladamente poemas, né? A partir do momento que a revista Estudos Universitários passa, né, a ser editada por César, ele começa a tirar as chamadas separatas com os livros de muitos desses autores que eram e continuam importantes na história literária brasileira, como é o caso de Lucila, o caso de Alberto, o caso de vários autores. A grande lição de Paulo Freire, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, se eu sei ler esse mundo, né? Ler o mundo de uma maneira plural, eu vou entender essa plurivocidade da linguagem. É isso que eu vejo que eu não vejo, né? É isso que está falado e é o silêncio, né? Então, é essa composição que é complexa. Então, ele é uma pessoa, assim, plural. A questão que eu acho que foi a grande marca dele, realmente, foi essas separatas que mostrava essa forma, né, de, digamos, o autor da sua aldeia falando do universal. E uma outra coisa de César é que ele sempre foi muito cósmico, né? Então, ele sempre teve muita admiração pelos matemáticos, pelos físicos. Então, a revista traz artigos de físicos, traz artigos de matemáticos e tal, que são pessoas que nunca... que o que eles produzem tem uma aplicação de imediato. Então, nessa época também, né, ele conheceu Ariano Suassuna, Francisco Brenan, e tinham essas amizades todas que faziam com que eles se encontrassem sistematicamente, toda semana, na casa, no engenho de Francisco Brenan, né? É importante eu dizer isso porque Francisco Brenan foi o chefe da Casa Civil do governo Arraes e papai foi o subchefe da Casa Civil do governo Arraes.
Papai saiu do Palácio do Governo no dia 31 de março, junto, inclusive, com Luiz Costa Lima, que estava lá no Palácio no dia, e também o Francisco Brenan, né? Saíram todos, e doutor Miguel Arraes ficou lá, permaneceu no Palácio. Então, eu acho que, quando me perguntam sobre isso, né? Sobre SESI e a revista, então, assim, recuperar que ele, na época, em 64, ele estava como subchefe da Casa Civil do governo Miguel Arraes, trabalhando no Palácio do Campo das Princesas, né? Junto com Francisco Brenan, que era o chefe da Casa Civil, ele era o subchefe, né, papai, e também que eles participaram de algum modo, do movimento de cultura popular. Germano Coelho tem esse depoimento, né? E as próprias ilustrações que o Francisco Brenan fez aos trabalhos do Paulo Freire. De incentivo a essa perspectiva de enraizamento na realidade, né? Tem uma tela que eu gosto muito dos professores, eu sempre boto, que é um adulto e vários outros adultos sentados e um birô, né? E a pessoa lá ensinando, botando no quadro de escrever, né? Botando ali algumas palavras, algumas coisas, é uma coisa muito bonita, muito interessante. A gente faz parte, a gente ainda está vivendo essa história, né, de alguma forma, essa história política, essa história cultural, que a estudos universitários é só um pedacinho dela, né, mas ela ajuda a gente a se situar. Né, e esse se situar, ele nos dá uma dimensão dessa realidade, desse realismo, desse contexto, dessa consciência histórica, né? Então, aqui a gente tem, só para mostrar para vocês, eu separei aqui, isso aqui é um exemplar, né, da primeira edição da Estudos Universitários, do número 3 dela, né, com design gráfico do Orlando da Costa Ferreira. Né? Porque quando a gente pensa num enfoque realista, a gente pensa que ela não tinha o primor estético, mas ela tinha. O Orlando da Costa Ferreira era uma das grandes mentes brilhantes da biblioteconomia, do design, né? Da questão gráfica, da história do livro. Né? E ele era o designer da revista, ele era ensaísta da revista. Né? E, claro, eu citei aí a longa duração e tentei, não deixe de colocar as últimas edições. Né, essa aqui foi a da retomada. Veja que ela tenta resgatar, né, o desenho gráfico da primeira fase da revista. Essa aqui já lembra mais a de 63, a capa branca, chapadona, com... Aqui não tem, né, mas lá tinha o Virtus Impávida, né, o brasão da UFPE. Eu tive a alegria de participar, né, dessa nova fase. E essa nova fase, ela busca em sua linha editorial, como vocês mesmos colocaram, experimentar mais uma vez essa linha humanizadora e crítica, esse enfoque realista proposto por Paulo Freire, por Luiz Costa Lima e por todos aqueles que faziam um serviço de extensão cultural. Esses e essas que muitas vezes vararam a madrugada. Não tem dinheiro que pague, não tem salário que pague, para garantir que a revista circulasse. Né? Uhum. Então, eu queria ressaltar isso, né? Dizer, essa revista carregou a alma e o sonho de muita gente, e carrega. Essa capacidade de criar uma revista que não fosse departamental,
que não fosse uma revista que você dissesse, tá ligado ao PPGL, ou então tá ligado a uma pós-graduação qualquer. É uma revista da universidade, portanto, qualquer tipo de conhecimento produzido pela universidade é bem-vindo, sendo uma revista de divulgação, mas uma revista de divulgação de alto nível. Não uma revista de divulgação vulgar, qualquer coisa, mas do conhecimento universitário transformado numa linguagem para um público mais amplo, até pela vocação extensionista que a revista sempre teve, né? Aí, por exemplo, a gente teve artigos ensaios que a gente misturava medicina e literatura, filosofia e urbanismo, né? Essa era a ideia fundamental que me moveu como editor, e a essa equipe da época, né, na qual o Igor foi fundamental, os dois revisores mais presentes na revista, no pensamento da revista, eram, naquele momento, Igor e Arthur. A história da revista é uma história enorme, né, uma história bonita, é uma história que se mistura com a história política da universidade, do próprio conhecimento produzido na universidade, tem a ver com a figura de Paulo Freire, de Luiz Costa Lima, pessoas que foram muito importantes, César Leal, Zé Rodrigues Paiva, gente que deixou uma marca, né, na história da universidade. Eu sonho muitíssimo com essa universidade, que hoje ela já é mais negra do que antes, né? Nós hoje olhamos para a universidade e a gente consegue ver essa pluralidade, ainda é pequena. Uhum. Consigo olhar para essa universidade que me formou e vejo que ela já não é mais a universidade do litoral, já é do Agreste e do Sertão. Mas eu quero ver as crianças todas na escola. Quero ver felizes, respeitadas, garantidas a sua educação. Para as suas famílias também. Foi isso que Paulo Freire fez. Quando disseram que alfabetizar não era coisa de universidade, Paulo Freire provou que era com Angicos. Então, meu sonho é esse, de ver esses sonhos de muita gente se concretizando. Uma universidade popular, uma escola pública popular, e a gente tratado como gente e não como coisa. Neste ano, 2022, dentre as atividades que celebram o aniversário de 60 anos da EUS, a sua fundação, lá em 1962, estamos entregando à nossa comunidade acadêmica e ao país, de uma forma geral, a digitalização dos números antigos, desde 1962, que foram publicados exclusivamente em papel. Estamos realizando esse trabalho de digitalização com a cooperação técnica da Rede de Bibliotecas da Universidade Federal de Pernambuco, notadamente com o apoio dos colegas da Biblioteca Central, através do Memorial Denis Bernardes e da Biblioteca da Faculdade de Direito do Recife. Sustentabilidade, com o encerramento da versão impressa e a implementação da versão digital, que vai permitir, certamente uma penetração em esferas sociais muito mais amplas da revista e uma circulação muito maior. A gente pôde implementar um processo de publicação mais transparente, pautado pela lisura, Então, através da implementação de uma avaliação ad hoc por duplas de pareceristas, de forma anônima, com a publicação sistemática de chamadas públicas de trabalhos, tornando os processos, como disse, mais transparentes e democráticos. Também como atividade que celebra esses 60 anos da revista, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE aprovou e publicou a Resolução 6 de 2022, que estabelece o regimento da EUS, apresentando sua organização, funcionamento e conselhos. Essa publicação é muito importante, porque é uma ação institucional que confere à EUS uma clara definição do seu papel na universidade, permitindo com que as sucessivas gestões editoriais tenham indicações mais bem definidas para prosseguir com as publicações de acordo com o escopo referendado pela universidade. Então, fazer parte dessa história de 60 anos é um orgulho, é uma honra e é uma inspiração para todos nós que compomos a atual gestão editorial da revista. E essa revista, de acordo com a sua origem, ela tem a tarefa
de declarar a sua posição em favor do projeto de universidade, em favor de um projeto social, um projeto de educação que esteja voltado para a humanização da educação, dos sujeitos, da humanidade. É uma grande responsabilidade para nós, na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, de levar à frente este grande patrimônio de nossa comunidade, que é a revista Estudos Universitários. Quando assumimos a Pró-Reitoria, a revista se encontrava administrada, gerida pela editora da UFPE, mas nosso entendimento era de trazer ela de volta no lugar do seu nascimento, onde ela se constitua e passa a existir, que é a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, fundada lá atrás, né, pelo pedagogo e pensador da educação Paulo Freire. E, de fato, tivemos dois grandes eixos de trabalhos junto da equipe, junto do Adriano, que vem hoje liderando esse processo. O primeiro eixo foi de institucionalizar, clarificar a política editorial que cabe à revista Estudos Universitários, instaurando um comitê editorial, um conselho científico mais amplo, mais pluridisciplinar, para ter uma maior representatividade das diversas áreas museológicas de nossa universidade, as diversas áreas disciplinares. Essa política editorial que foi construída permita que cada trabalho submetido passa por um processo institucional de pré-avaliação técnica e depois de avaliação à cega por pares, a fim de manter o nível de excelência nos artigos e ensaios produzidos na revista Estudos Universitários. O segundo eixo consistiu em instaurar o formato digital da revista, uma evolução necessária para melhorar o alcance da mesma e também para a sustentabilidade, né, ambiental que isso proporciona. Essa digitalização, ela se fez como uma porta para o futuro, mas ela não deixou de olhar para trás, pois foi produzido lá sob a coordenação de Adriano, de Arthur também, a digitalização do conjunto dos números produzidos da revista Estudos Universitários. E a pergunta hoje, através dessas reformas, é o quê? A gente, fundamentalmente, qual vai ser esse futuro que a gente deseja para a revista Estudos Universitários? A gente quer que ela continue alcançando cada vez mais gente, que ela possa também, claramente, ser uma revista que aborda, que encara, que enfrenta, né, as temáticas e as preocupações mais atuais da sociedade civil, fazendo uma ponte entre quem pensa, quem age, né, e essa ponte tem tudo a ver com a extensão universitária. Então, eu acho que todos nós da equipe da PROEX temos um forte, como dizer, uma forte honra, né, de estar hoje nesse momento tão importante para a vida da revista Estudos Universitários. A revista Estudos Universitários, né, a revista que faz 60 anos de vida, né, criada pelo o grande educador, o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, e tem uma importância muito grande para a universidade e para a sociedade recifense, a sociedade pernambucana e o Brasil de maneira geral, tendo em vista a sua capacidade, né, de tematizar questões muito importantes, tanto do campo da política, do campo da educação, das artes, da cultura, né? É um veículo que nasceu com a pretensão de problematizar a realidade e ofertar possibilidades de um conhecimento engajado com o processo transformador. Então, é uma revista de grande importância para todos nós que fazemos a Universidade Federal, que almejamos que ela
se torne cada vez mais necessária e relevante para a nossa instituição e para a sociedade de maneira geral. Se trata de um veículo, né, que procura integrar, digamos assim, a partir das respectivas contribuições, né, pensadores, intelectuais e observadores, né, das diferentes áreas de conhecimento que têm uma atuação já, digamos assim, experimentada na sociedade, né? E, nesse sentido, a revista ela não apenas incorpora, digamos, e recebe artigos científicos, isso é uma das finalidades, mas também diversas colaborações que vai de ensaios, né, a experiências, a debates, entrevistas, dentre outros tópicos. Então, a revista é larga, na sua compreensão é ampla, assentada numa capacidade crítica, né, e assentada também no processo de engajamento da sociedade com a permanente troca de conhecimento entre a academia, entre a universidade, né, e o mundo mais amplo, né, e as sociedades, digamos assim, mais amplas, né. Eu gostaria também de aproveitar esse momento, né, para dizer que ela recebeu, mais recentemente, a aprovação de uma política editorial, né, que se materializa, portanto, em um regimento que visa, obviamente, o fortalecimento deste veículo de comunicação dentro da universidade, né. É um veículo que nasceu há 60 anos com Paulo Freire, que nos anos 60, portanto, teve um amplo engajamento com as temáticas atuais daquele momento, tem a sua vida interrompida no processo da ditadura civil-militar, mas retoma com toda força com o processo de redemocratização e vem agora, mais uma vez, né, buscando se fortalecer no sentido da colaboração entre aqueles, né, que fazem a sua edição aqui, né, junto com os colaboradores e a sociedade de maneira geral. É um veículo interdisciplinar, é um veículo que busca ganhar relevância e trazer para análise acurada e precisa, né, temas importantes da sociedade brasileira.